Olá, bom dia! Um canto de resistência que vem lá do interior do Maranhão. No Repórter Mirante de hoje, vamos ao norte do estado conhecer a tradição dos carros de boi. Um tipo de transporte que surgiu no Brasil colônia e que ainda resiste ao tempo. Parte de uma história que desfila pelas ruas de Cururupu para relembrar as raízes de um povo que faz questão de preservar antigos costumes. Vamos descobrir a sabedoria dos velhos carpinteiros para talhar e moldar um típico carro de boi. Um ofício que passa de pai para filho e segue firme pelas estradas, levando histórias e segredos de um canto que mais parece um lamento, mas que embala uma tradição secular. De longe se ouve a cantiga que rompe os antigos caminhos por onde passam os carros de boi. A cena, que parece ter saído de um filme antigo, pode até parecer pouco comum nos dias de hoje. Mas não para quem mora em Cururupu, no litoral norte do estado. A cidade é conhecida como a capital maranhense do carro de boi. Tanto que uma vez por ano, carros, bois e carreiros, como são conhecidos os condutores do carro de boi, se reúnem num grande encontro pelas ruas de Cururupu. Mas antes de falar sobre a festa, vamos voltar no tempo e redescobrir a história do carro de boi que vem de longe. O carro de boi é o mais antigo meio de transporte da humanidade. Foi trazido para o Brasil pelos primeiros colonizadores portugueses. Entre os séculos XVI e XVIII, eram os carros de boi que transportavam as riquezas dos engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Aqui em Cururupu não foi diferente. A tradição atravessou os séculos e se manteve como parte da história e da memória cultural dessa gente. Em 62 dava Quinta-feira Santa, 60, 78 carros aqui na Amendoeira, na igreja de São Jorge. Então, se a gente conferia a quantia de carro, a senhora não via a cantiga só de um carro, via aquela quantia de carro. Ali, um entoava outro. Tinha aqueles que cantavam mais cheio, outros meio, outros fino. Aí a senhora via aquilo era bonito. Seu Félix, de 64 anos de idade, fala com paixão do tempo em que o carro de boi era o único meio de transporte na região. O transporte era o carro de boi, porque transportava tudo. Nesse tempo não tinha carroça, não tinha carro motor, não tinha não. Hoje tem tudo isso, mas no cantinho da casa de farinha de seu Félix, o poçante é um carro de boi bem cuidado que divide o espaço com o forno e os outros apetrechos da casa. O tempo passou e o carro de boi continua rompendo caminhos, como um lamento por entre as matas. Continua tão útil como antigamente. A diferença é que no lugar da cana-de-açúcar para os engenhos, hoje ele transporta a mandioca para as casas de farinha. Ajuda famílias inteiras no trabalho da roça. É o acessório mais importante do lavrador. É uma casa de forno, com os fornos, um catitu para cortar a mandioca, a massa que vem do poço, e uma junta de boi para buscar a mandioca na roça. Na zona rural do município, estima-se que ainda existam mais de 1.500 carros de boi. Basta olhar nas comunidades, na porta da casa ou no quintal. Quase toda a família na zona rural e dos povoados tem um carro de boi. Seu Eglaudino e seu Zé Martins são de uma família de 4 irmãos e todos têm um carro de boi. Isso aí já vem de tradição. Vem dos avós, dos pais, aí deixa para os filhos. Que é a riqueza aqui do pobre. É uma junta de boi com carro. Uma riqueza que precisa ser cuidada. Boi de carro tem que ser tratado com carinho. Tem cuidado quase melhor do que a minha pessoa, porque é um animal que me ajuda.
todos nós da família, um ajudando o outro. Porque quando sente uma lesão no animal, nós cuidamos em cima. Todo mundo. Todo mundo. O rapaz, o animal está com problema, aí nós estamos em cima. Assim que é. O carinho está até na hora de colocar os nomes nos animais. E são nomes cheios de significados. Os de seu Zé são Mansinho e Eu Já Disse. Eu já disse. Eu já disse, tá dito. Está dito. É. Exatamente. E Mansinho, por quê? Porque ele é um animal todo manso. Todo mundo chega, passa a mão e tal. Então nós botamos o nome dele Mansinho. Quando nós tiramos um, mas coloca. Quando chega outro, nós colocamos o mesmo nome. E nessa tradição tem muita história e muita ciência popular. Para Círio e Claudino, não é todo boi que serve para carro. Porque tudo é para que nasce. Porque se a pessoa nascer para ser um doutor, ele pode trabalhar lá no interior, mas ele é um doutor. E assim mesmo é o boi. É o boi. Se ele nascer para ser bom de carro, ele fica bom de carro. Assim como carrear não é coisa para todo mundo. Tem que saber carrear, bem dizer, fazer um curso com o motorista, porque nós ensinamos o boi do seu carro, nós montado, ensina a afastar, entra entre eles dois, mete o paré e nada eles fazem. O certo é que por aqui, ser carreiro, ter carro de boi, é coisa que dá orgulho. Com certeza, dá orgulho até porque esse é nosso esporte, da nossa lavoura, faz parte do nosso serviço. A gente com o da gente é muito bom. A seguir, vamos conhecer o trabalho de velhos carpinteiros para manter uma tradição que atravessou séculos e ainda percorre as estradas do interior do Maranhão. A gente volta depois do intervalo. A tradição do carro de boi em Cururupu é mantida graças à paixão de carpinteiros como o seu Egídio, de 70 anos. Quase 60 dedicados a construir essas relíquias. Para mim é uma grande riqueza. Se eu não estivesse trabalhando, acho que eu já tinha ido embora. O carro de boi, quando está bem feito, é lindo. A paixão e a arte de fazer carro de boi ele herdou dos antepassados. Aprendeu olhando o pai, também carpinteiro, trabalhar. Eu estava garotote e ele estava trabalhando, eu estou de parte, aí só escutando. Quando ele largava o ferro 11 horas, eu no ferro entrava atrás de uma torceira de mato que eu ia fazer. Aos 15 anos já era profissional e nunca mais parou. Para ele, carro de boi tem que durar de 20 anos a mais. Por isso, a madeira tem que ser da boa, pau d'arco e piqui. Seu Egídio está nos arremates de uma canga, a peça que vai no pescoço dos bois. Cuidadoso, ele confere os mínimos detalhes para a peça não maltratar os animais. Tem que quebrar isso aqui para não cortar o boi. Isso aqui corta, se não quebrar aqui, aqui, ó. Por isso que a gente faz esse boleadinho aqui, que é para não adoecer o pescoço do boi. Do outro lado da cidade, na comunidade de Areia Branca, encontramos seu Zé Cipó. Ele é um dos mais conhecidos no lugar, quando o assunto é fazer carro de boi. Começou na lida há mais de 40 anos. O primeiro foi para honrar um compromisso. Eu comecei por conta própria, por engano de outro. Eu mandei fazer um carro para me vender, né? E aí eu fiz negócio com cabra, com cavalo, com carro, mas eu não sabia fazer. Aí os companheiros me enganaram, né? O cara veio 2 vezes lá em casa, ele disse, rapaz, nas terças, quando tu vier, tu leva o carro, porque é o que eu vou fazer? Ele disse, pá, enquanto quem sabe, tá me enganando, forma uma ideia tu. Aí eu pulei, fui buscar um minhão velho, minhão é da... uma peça, né? Dessa minha ali, ó, essa velha ali, ó. Aí eu fui buscar, primeiro chegou, eu risquei tudo em errado. Risquei errado, mas eu não cortei também. Aí eu voltei, fui. O certo é que eu pulei e fiz o carro. Promessa feita, promessa cumprida. Em 4 décadas, perdeu a noção de quantos carros já fez.
Só sabe que criou 13 dos 17 filhos que teve fazendo carro de boi. Hoje, João, um dos filhos mais novos, é parceiro do pai nessa arte. João ainda viu tempos áureos do carro de boi. Era um beirando para uma porção passar, e hoje em dia não tem mais. Porque eles invocaram agora esse negócio de carroça, porque a carroça é mais fácil, mas às vezes, onde o carro entra, a carroça não vai, não faz o que o carro faz. O carro de boi é feito de detalhes, como este aro de ferro que vai garantir mais resistência à roda de madeira. O aro é feito com 1 polegada a menos que a roda, por isso é levado ao fogo para dilatar. Como dizem por aqui, o carro de boi é mesmo feito a machado e fogo. Os aros estão ali na fogueira por cerca de 30 minutos até virarem brasa. Aí estão dilatados no ponto de encaixar nas rodas de madeira. A chama alimenta uma tradição e a experiência é quem vai dizer quando o ferro está no ponto. Quando menos se espera, a correria para tirar o aro do fogo. Na hora de ferrar a roda, eles até improvisam, mas errar é jogar tudo fora. Por isso, a pressão é grande. O ferro em brasa queima a madeira e forma uma roda de fogo. Bota água, bota água. Bota o gato aí, bota pra tola pra quê? Senhor, a água é botada redor de ferro. É redor. Peraí. Devagar. Estou botando devagar a água, porque se botar de vez em cima de vez, o arroz é pouco. O ferro só não pode esfriar antes de ser encaixado. Ah, porque se esfriar, vai pro fogo de novo. E parece que ele vai no fogo, parece que ele, em vez de ele espichar, vai encolhendo. Isso aí tem muita ciência. Sabedoria que estes homens simples não aprenderam na escola ou nas páginas dos livros. No dia seguinte, encontramos seu Zé Cipó colocando o eixo em outro carro de boi. Corta, serra, bate para encaixar a peça. Depois de encaixar o eixo, tem que acunhar. A cunha serve aqui para abrir a cabeça do eixo, que é para apoiar, para a roda não sair. Porque só como tá, se não botar a cunha, sai. Esse eixo é a peça do carro de boi responsável por aquele canto que muita gente fala e quase todo mundo aprecia. Agora, o tamanho dele, seu Zé, é que define a potência do canto? Pois sim. Ele grosso, canta grosso, ele fino, canta fino. Esse aqui, ele é grosso ou é fino? É médio. Ainda tem mais grosso do que esse. Tem. Aí para vila é mais grosso do que esse. Dá para imitar como seria esse canto aqui? Esse aqui é minha voz. Como é minha voz? Porque Como é que é? É minha voz. Porque tem o grosso. E o fino é... O carro de seu Pedro é destes cantadores com voz firme. Cantador, e todos os carros que a gente usa aqui, ele canta bem porque a gente já sabe como é que manda botar o eixo, que no caso é o eixo central, do par de roda que faz a... Que ali é um tipo de madeira que aperta na outra, com a quantia do peso, faz cantar, porque fica muito apertado, né? Então, quanto mais pesado, mais o carro mais canta. A cantiga do carro é tão importante que determina as passadas dos bois. Se o carro não canta... Ele bota a passada errada, esperando o carro cantar para ele controlar, porque o carro calanteia ali para puxar o carro. E assim, carpinteiros, carreiros e seus carros e seus bois vão mantendo viva uma tradição de muitos séculos no interior do Maranhão. No próximo bloco, os carros de boi deixam a zona rural para desfilar pelas ruas de Cururupu, uma tradição que reúne carreiros de várias comunidades do município. A gente volta já.
dia amanhece e eles vão chegando, deixando um rastro de sons pelos caminhos por onde passam. O dia é de festa para os carreiros com seus carros de boi e seus bois de carro. É uma festa muito grande para nós, é um orgulho da minha vida, é uma festa sem fim para nós, é a maior alegria da minha vida, que eu sinto por isso, que eu sinto por isso. São 2 pontos de concentração. Este, no bairro Areia Branca, reúne os carros de boi da comunidade. É a primeira vez que eles participam do encontro. Antes de sair, é preciso azeitar o eixo do carro. Prevenido, seu Ademir traz azeite para qualquer eventualidade. Azeite de carrapato, óleo e banha de porco em soça. Por que tudo isso? Porque eu gosto para passar, eu gosto de passar. Eu quero ver um esquenta, queima. E eu boto o outro que tira apaga o calor, senhora. E quanto mais queima, passa, mais olha, canta e dá força para o boi. Ligeira o boi. O grupo sai em cortejo em direção ao centro de Cururupu. A cantiga dos carros se mistura à batida de uma outra tradição secular. O tambor de crioula que saiu das senzalas e é parte da identidade cultural do povo maranhense. Do outro lado da cidade, este grupo também se prepara para sair. Aqui, os carros de boi ganham acessórios típicos da região. Tem o tipiti, tem a peneira, tem um balaio, tudo aí. O abano para abanar o fogão? O abano para abanar o fogo. Só que tem o cofo também. Seu Willis trouxe o carro no estilo da roça, coberto com a miçaba feita de folha de palmeira de babaçu. Porque aqui é uma tradição que a pessoa quando está, às vezes, no interior, que está chovendo, então a gente bota a carga e não molha. É para isso. Da roça também vem a cantoria. Esse som é o do tamborim, uma dança típica da região. Em cima dos carros vêm famílias inteiras que deram um tempo na lida da roça para festejar. Durante quase 3 séculos, essas imagens eram as mais comuns, principalmente pelo Nordeste afora. Hoje, são poucos os lugares que preservam o uso do carro de boi. O encontro de carros de boi é recente em Cururupu. Foi criado há 5 anos como forma de resgatar e fortalecer essa tradição. A ideia deu tão certo que no primeiro ano foram apenas 38 carros. Este ano já são mais de 120. O encontro é promovido pelo Instituto Negro Cosme e pela Associação dos Remanescentes de Quilombos da comunidade de Rio da Prata, em Cururupu. A gente quer estar resgatando essa cultura que é nossa, o carro de boi que foi esse veículo que foi o tutor das construções das nossas primeiras casas aqui no município. E continua sendo um dos meios de transportes mais usados por nós. O cortejo segue pelas ruas, vira atração na cidade. Quem não vai atrás acompanha das esquinas. Afinal, é um espetáculo vivo da cultura maranhense. Tradução daquelas culturas mazé que se tinha, que hoje eles voltaram a usar e desejar que seja o nosso congresso. Tá bonito? Tá bonito demais. Muito lindo. O 5º ano, esse foi o melhor para mim. Olhar os carros de boi assim faz despertar as lembranças da infância. Eu me lembro da primeira vez que eu vim aqui em Cururupu. E o que me lembra bastante é esse lamento, esse canto lamentoso que os carros têm e que fazem me voltar à minha idade de pequeno. É um encontro para preservar a história, para celebrar a cultura e fortalecer as raízes de uma tradição. O Repórter Mirante termina aqui. E como este é o último programa de 2013,
queremos desejar a todos vocês um feliz ano novo, com muitas novidades e boas notícias também. A gente volta no próximo sábado, às 11h35 da manhã, com o primeiro programa da retrospectiva 2013 do Repórter Mirante. A todos uma boa tarde e um 2014 de muita luz e muita paz. Tchau!